volta com o programa atual e tem um risoto fantástico. Você gosta de salmão? Pois é, ele pode fazer parte desta delícia em qualquer momento especial. Vamos fazer? Lembrando que arroz de risoto tem que ser um arroz especial, tá, gente? Para ele ficar com o jeitinho mesmo do risoto, né, do risoto tradicional, tem que ser esse grão de arroz para risoto. Geralmente a gente tem o Carnaroli, tem o, como é mesmo o nome, Divina, o Bialonilano e tem aquele arbóreo, o arbóreo que é esse aqui que a gente está usando. São vários tipos, né, de arroz para risoto. Esses três que eu falei a gente encontra mais fácil assim no Brasil. Ele é um pouquinho mais caro, mas se você quer fazer um risoto, o ideal é que seja com esse arroz. Se você fizer com arroz agulhinha, ele vira um arroz de forno ou um arroz cremoso, mas não um risoto. Porque o arroz de risoto a gente não pode lavar, ele já vem preparado e a gente precisa desse amido para que ele fique al dente, ele fique com os grãozinhos, né, certinhos, a gente consegue visualizar esses grãos e ao mesmo tempo macio e cremoso. Fica muito bom. E aqui a panela, ó, já tá no ponto. Divino já deu uma esquentadinha. Azeite, que vale a pena, né? Usar um bom azeite para fazer o risoto com manteiga. Eu vou colocar um pouco dessa manteiga, mas eu vou separar um pouco para colocar no final, para que ela dê assim uma cremosidade, um brilho também bem especial. Risoto não é receita light, passa longe, viu? Ele é bem calórico, mas de vez em quando vale a pena a gente aproveitar. Já vou refogar aqui um pouquinho de cebola e vou deixar refogar um pouco e deixar dourar essa cebola para a gente misturar o arroz. Passe de mágica, vamos lá. Já podemos colocar o arroz. Quanto mais você mexe o arroz de risoto, mais do jeito que a gente quer ele vai ficando, tá? Ele vai ficando grudadinho, mas ele não vai ficar empaçocado. Então, ó, a gente vai refogando e deixando ele fritar um pouquinho nessa manteiga e nesse azeite, junto com a cebola. Se você quiser colocar alho, também pode colocar, até que dá certo com esse risoto de salmão também. Já vamos acrescentar um caldo que a gente está usando tablete, mas se você quiser pode fazer um caldo de legumes ou um caldo de peixe, se você preferir, tá? Mas não deixe ele muito carregado para não sobressair o sabor do salmão. Por isso que eu gosto aqui, no caso, de usar o caldo de legumes. Feito isso, ó, vamos deixar aqui chiar um pouquinho. Nós vamos colocar um pouco de vinho branco seco. Pronto. E agora vamos esperar esse vinho branco evaporar um pouco. Crianças podem comer, não tem problema nenhum, que o álcool vai evaporar por completo e não vai ficar com nenhum gosto, né, de álcool, apenas com o aroma e o saborzinho de um bom vinho. Aí, no caso, tem que ser um vinho da sua preferência, mas que seja seco. Então, ó, a gente vai deixar um pouco suavizar, né, esse álcool e vamos deixar também evaporar. E aos poucos a gente vai acrescentando água. Aos pouquinhos, tá, gente? E a água tem que ser fervendo para que ele cozinhe todo certo por igual. Então, nós vamos fazer esse passo a passo aqui até ele ficar numa consistência mais macia e eu conseguir colocar o salmão. Então, passe de mágica até a gente chegar nesse ponto que eu vou mostrar para vocês. Bom, olha só como tá bem cremosinho e já cozinhou também um pouco mais. Quando a gente passa a colher, a gente vê o fundo da panela. Então, essa é a hora de colocar o salmão. Pode colocar em
lasquinhas, em tirinhas. E ele vai cozinhar um pouco, colocando um pouquinho mais de água. Ó, e aí a gente pede mais um pequeno passe de mágica. Esse salmão pode ser defumado porque fica simplesmente maravilhoso e tem que cozinhar um pouquinho. Então, passe de mágica só para secar essa última água. Nossa, tá uma delícia isso aqui, viu? Ó, ainda cremosinho, tá vendo? Só que com a água já bem mais sequinha. Hora de derreter um pouco mais de manteiga. Por isso que eu falei, né, que risoto não tem como ser light, porque ele leva bastante manteiga. Quando não é manteiga, é creme de leite, gorgonzola, sempre alguma coisa bem calórica. O próprio arroz também é bem calórico. Então, ó, para finalizar, apenas queijinho parmesão ralado para dar um puxa-puxa e pronto. Daqui a pouco eu volto mostrando para você o resultado da receita na mesa. Você vai sair daí? De maneira alguma, né? Já já eu tô de volta.